nós vamos ler verso 3, 4, 5, 6 e 7. Os irmãos podem acompanhar ali. Eu vou ler conforme a tradução. Isaías 55, começando com o verso de número 3, está escrito assim, de acordo com a tradução que nós temos: Inclinai os ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? Até aqui. Irmãos, hoje à noite, eu queria falar um pouquinho sobre buscar o Senhor. Foi mencionado aqui no início que por vezes nos sentimos enfraquecidos. Às vezes nós temos um desejo até de nos acomodar e nos desanimar. Mas para quem está numa guerra, isso seria pior ainda. E Deus tem prometido estar conosco, tem prometido nos ajudar, mas independente da situação em que nós estejamos vivendo, Ele não nos dispensa do esforço, da dedicação que nós precisamos ter. O texto que nós estamos apreciando, eu quero destacar somente aqui, irmãos, principalmente verso 5, verso 6, de pregar verso 6, onde o profeta diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Bem, irmãos, isso significa, a expressão enquanto está perto, se pode achar, isso significa que nós não temos todo o tempo do mundo. Isso significa que nós temos limitações relacionadas ao tempo. E isso significa também que nós não teremos sempre todas as oportunidades que nós queremos. A palavra de Deus diz que um dia vai chegar a nossa hora, e a carta aos Hebreus diz que está ordenado aos homens morrer uma vez só. Depois disso, é o juízo. Paulo aos Romanos diz que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então é importante que enquanto nós temos vida, enquanto nós temos oportunidade, nós busquemos ao Senhor para colocar em ordem a nossa própria vida, porque nós temos que prestar um relatório. Então o autor diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achar. Mas tem uma coisa interessante, irmãos: buscar a Deus não é uma atividade qualquer. Buscar a Deus, irmãos, não é uma atividade que nossa carne gosta de fazer. Buscar a Deus não é uma atividade carnal. Buscar a Deus é uma atividade de natureza espiritual,
E é por isso, irmãos, que nós temos assim tantas dificuldades para buscar a Deus do jeito que convém. E aí o apóstolo Paulo nos ajuda a entender um pouco disso. Gálatas, você pode abrir a sua Bíblia comigo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Nós lemos assim no verso 17: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, irmãos, se buscar a Deus não é uma atividade carnal, é uma atividade espiritual, e a Bíblia está dizendo que há uma briga entre a minha carne e entre o meu espírito. O meu espírito quer que eu busque a Deus, que eu tenha comunhão com Deus na leitura, na oração, em jejuns e propósitos. E aí, irmãos, a minha carne luta ferrenhamente contra o espírito, diz a Bíblia, para que eu não faça o que porventura seja do meu querer, sobretudo se isso é algo para agradar a Deus. Mas tem um detalhe interessante, que nesta briga, irmãos, nós somos o juiz. Aliás, mais do que isso, somos nós que determinamos quem é que vai ganhar. Preste atenção nisso. Eu quero te convidar para ler comigo Romanos capítulo 8, para a gente poder olhar aqui um pouquinho o que o apóstolo Paulo nos diz sobre isso. Romanos, no capítulo 8, nós vamos olhar, irmãos, a partir do versículo de número 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, irmãos, a força que eu preciso para vencer a minha carne, para vencer os meus desejos, e o próprio Jesus já disse, olha, negue-se a si mesmo, esta força vem da minha comunhão com o Espírito de Deus. Logo, se minha comunhão com Ele está debilitada, também debilitada estará a minha comunhão com Deus, e a minha carne vai se fortalecer. É por causa disso, irmãos, que nós temos tanta dificuldade para buscar a Deus. Buscar a Deus significa decidir separar um tempo para estar com Ele. Talvez em silêncio, mas aquele tempo é dele. Talvez em oração, abrindo meu coração para Ele. Talvez abrindo meu coração e os meus ouvidos para ouvi-lo falar, para receber direcionamento para as minhas decisões. Buscar ao Senhor é isso. Buscar ao Senhor, irmãos, eu posso comparar com o mesmo empenho que eu tenho para buscar as minhas atividades normais do dia a dia. Eu conheço pessoas que saem de manhã cedo porque tem que buscar a sua labuta. Conversando com alguns irmãos lá em Angra, a gente percebeu que o trabalho de alguns é em alto mar. Ficam um mês lá naquele lugar, porque eles precisam buscar dali o sustento, é verdade? Mas de onde vem o sustento para a minha vida espiritual? De onde vem a força para que eu possa vencer a minha própria carne? Que às vezes me pede para dormir e você está com um problema de sono, irmãos, vá ler a Bíblia para você ver. Está com um problema de insônia, vá ler a Bíblia. É uma dificuldade enorme.
E aí soma-se isso ao cansaço do dia a dia da minha labuta. E eu acabo não buscando o Senhor. E os irmãos vão perceber que buscar a Deus é muito mais do que dizer agora eu vou orar. É uma atividade, irmãos, é um exercício espiritual, e é por isso que nós, como crentes, temos tantas dificuldades, e é por isso que nós não estamos conseguindo a força que nós precisamos para nos manter motivados e animados na caminhada. Quão difícil é, irmãos, uma atividade de natureza espiritual. Eu preciso de determinação, eu preciso de disciplina, eu preciso ser um cidadão organizado, mas de alguma maneira eu preciso entender que buscar a Deus é crucial para a minha caminhada. Senão, eu não vou dar conta. Então é por isso, irmãos, que nós precisamos de motivos fortes para buscar a Deus. O que é que eu quero dizer com motivos fortes? Eu vou citar aqui para os irmãos alguns exemplos disso. A Bíblia diz que Ana buscou o Senhor. 1 Samuel fala disso. Que motivo levou Ana a chorar na presença de Deus? A Bíblia diz que ela estava amargurada. A Bíblia diz que Ana era repetidas vezes irritada, provocada, e isso foi pesando seu coração, e ela decidiu chorar diante de Deus. Mas ela teve um motivo forte para isso. A Bíblia diz que Jonas desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz que Deus agiu imediatamente para mostrar para Jonas que com Deus não se brinca. E daí está escrito que Jonas foi jogado na água e que um grande peixe o abocanhou. E ele se viu encurralado nas entranhas daquele peixe. E ele orou ao Senhor. No Salmo de número 78, a Bíblia relata a história de Israel no deserto. E Deus foi trabalhando entre eles, e no verso 34 do capítulo 78, a Bíblia diz assim: quando os fazia morrer, então o buscavam arrependidos e confessavam os pecados. A palavra de Deus fala em Juízes que Sansão desobedeceu a Deus e fez o que Deus tinha proibido. E ele foi capturado, furaram os olhos dele, e num dado momento ele estava sendo o animador de uma festa. Todo mundo zombava, uma festa lá para os deuses pagãos, e lá está aquele homem que foi escolhido, mas ele desobedeceu. E o texto diz que ele clamou: Senhor, só mais essa vez, Senhor, ainda que eu morra junto. Então, irmãos, normalmente a gente vai procrastinando essa questão de buscar a Deus. E eu não posso esquecer da experiência vivida no seminário, um seminário com princípios tradicionais, que costumava começar todo semestre com uma festa de boas-vindas para os alunos, não é? Alunos novos, alunos velhos que tinham retornado. E num determinado momento a escola começa com um dia de jejum e um dia de oração. E nós descobrimos depois que a escola estava com um processo na justiça, com possibilidade de perder uma área de mais ou menos 10 alqueires, que era de onde saía parte do sustento. E aí um dos irmãos, né, um ex-aluno que depois veio a ser reitor da escola, ele pregando no culto à noite, ele disse assim: se não fosse o perigo ou a possibilidade de perder o sítio, como estaríamos começando esse semestre? Então eu quero trazer para os irmãos, sim, uma palavra de alento, claro que quero,
Mas eu tenho que trazer esta palavra de advertência para nós, porque nós vivemos, irmãos, embutidos nesta sociedade de correria, uma sociedade frenética. E nós, às vezes, somos envolvidos nesse redemoinho. E quando a gente vê, chegou o fim do dia, e a gente gastou as energias todas, e aí não sobra tempo, irmãos, para buscar o Senhor de verdade. No entanto, a graça dele, no entanto, a misericórdia dele tem nos mantido vivos, tem poupado a nossa vida, mas as vitórias que ele tem para nós, elas não chegam, porque nós não estamos fortes o suficientes para chegar e pegar o que Deus está nos oferecendo, porque ele diz: te esforça, tem bom ânimo, não te cales, não te pasmes, não te acomodes, não te deixes vencer pela demanda e pela correria do dia a dia. Irmãos, buscar a Deus é uma atividade de natureza espiritual, e por isso nós temos dificuldades, e mais ainda, alguém leia para mim, por favor, Jeremias 29, versículo 13. É claro que o contexto fala de uma conversa, na verdade, do conteúdo de uma carta para o povo de Israel, né, quando no cativeiro, mas alguém leia para mim, eu quero tirar daí um princípio para buscar a Deus. Jeremias 29, 13. Essa é a condição que Deus estabeleceu para o povo de Israel, e vale para nós também. Vocês vão me buscar, e vocês vão me achar, sim, mas vocês precisam me buscar de todo o vosso coração. Falando, irmãos, de empenho, falando de dedicação, falando da disposição que nós temos para pagar o preço, para buscar o Senhor. Alguns comentaristas citam Jesus, indo orar de madrugada, indo orar sozinho no monte, demonstrando assim, irmãos, o desejo dele. E o autor do Salmo 1, ele diz que o homem que obedece à palavra, que não, entre outras coisas, se assenta, né, na roda dos escarnecedores, ele diz: esse homem tem o seu prazer na lei do Senhor. Então a pergunta, irmãos, é o seguinte: o que é que me faz vibrar? O que é que me motiva? O que é que mexe comigo? Seria, por acaso, a experiência de buscar o Senhor? Às vezes não. Mas é necessário, irmãos. Eu preciso encontrar meios para tornar agradável o estar na presença do Senhor. O salmista diz: olha, uma coisa pedi ao Senhor, e eu vou buscar isso, eu vou pagar o preço por isso. E ele diz: eu quero estar na casa do Senhor todos os dias, para aprender. Agora, estar na casa do Senhor, e se nós fazemos uma adaptação para a igreja, é maçante, é cansativo, é desgastante, mas buscar o Senhor é necessário, e buscá-lo de todo o coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, disse o profeta. Invocai-o enquanto está perto, enquanto ainda tem possibilidades. Porque vai chegar um momento, irmãos, em que nós vamos enfrentar o resultado desta busca de hoje, de ontem, de amanhã e de quantos dias o Senhor ainda me conceder. Mas o objetivo, meus irmãos, é nos levar a uma reflexão
né, de como tem sido a nossa busca, como é que nós classificamos a nossa busca. Ou melhor, se Deus olhar para nós enquanto o buscamos, como é que Ele vai avaliar essa busca? Buscar-me-eis, disse Ele, e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E Deus trabalha muito com essa questão de coração. Amarás o Senhor teu Deus, no fim das contas, de todo o teu coração. O coração é, irmãos, na Bíblia, tido como o centro daquilo que é sincero, como o centro daquilo que é leal, como o centro daquilo que é dedicação. É por isso, irmãos, que o profeta diz, ou que Deus diz ao povo de Israel através do profeta, e estende isso para nós: vocês vão me buscar e vocês vão me achar. Mas para isso eu preciso ver sinceridade no coração de vocês. É Ele que diz para nós. E então, quando nós estamos conversando uns com os outros, nós podemos, se necessário, se nós quisermos, simular algumas coisas. Porque nós só podemos ver o que está diante dos nossos olhos. Mas Deus vê o coração. E eu queria deixar isso com você, meu irmão. Deus vê o coração. Ele conhece a tua luta, Ele conhece também as tuas limitações, mas Ele sabe de todos os recursos que Ele colocou à tua disposição e à minha disposição também, para que nós possamos buscá-lo de verdade. Quando Ele diz buscar de todo o coração e encontrar, Ele está falando do resultado desta comunhão com Ele. O resultado dessa conversa, o resultado desse momento de comunhão. Hoje na escola dominical nós falamos sobre hospitalidade. E ser hospitaleiro é criar na sua casa um clima favorável para terceiros, um clima favorável onde relacionamentos significativos se estabeleçam. E quando nós criamos esse clima, você recebe alguém na sua casa que você nunca viu, um irmão indicado por outro irmão, e essa pessoa vem e cria-se um laço de amizade. Mas tem que ter um clima para isso. Senão vai ser alguém apenas passando uma noite ou duas na minha casa, comendo na minha mesa, foi embora e acabou aquele laço. Então, o relacionamento sincero, nessa busca com Deus, ele vai gerar relacionamento significativo entre eu e Deus. Isso acontece muito com os nossos filhos. É muito fácil saber o que é que eles querem, ou quando eles querem alguma coisa. Normalmente, quando eles querem alguma coisa, eles chegam com todo jeito, eles ficam carinhosos. É fácil a gente saber, e Deus também. Então, que Deus encontre no meu coração sinceridade, não apenas interesse. Que Deus encontre no meu coração, irmão, e no seu também, sinceridade, e não apenas interesse em receber dele alguma coisa, mas que o desejo, que o anseio de comungar com ele, sabendo que isso vai trazer força para a minha luta, isso possa ser perceptível aos olhos de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero deixar para os irmãos uma pergunta: como tem sido a nossa busca?
Nós temos buscado o Senhor, sinceramente? Ou será que nós estamos esperando Ele criar uma situação de dor, de preocupação, de medo, para que então busquemos? Como está o nosso coração nesse sentido? Eu quero com isso finalizar aqui esta palavra, mas eu queria antes orar por nós, orar pela igreja, para que a gente possa aprender e desenvolver essa prática de buscar o Senhor, de pagar o preço para buscar o Senhor de todo o coração.